eu peguei uma época curiosa na história do Instituto, porque foi uma transição entre uma metodologia para eleger o diretor e vice-diretor e uma nova metodologia, que é o que a gente usa atualmente. Então, atualmente, a gente tem chapas, vice-diretor juntos, uma eleição e da forma que eu acho que faz muito mais sentido. Porque antigamente a gente tinha um sistema onde a eleição do vice e do diretor não era casada. Então, eu peguei justamente o período da transição. Ou seja, eu nunca cumpri os 4 anos de mandato que normalmente o vice teria. Porque era necessário colocar em fase a eleição dos 2 cargos na forma de uma chapa. Então, eu peguei 2 anos e meio, junto com o professor Tito, e infelizmente era uma época difícil para o Instituto, não só para o Instituto, mas era uma época difícil para a universidade como um todo, porque tínhamos muitas restrições financeiras. Então a universidade passava por uma certa crise financeira que necessitava então de redução de gastos de quase todos os tipos. Então, obviamente, isso impôs restrições em termos do tipo de ação que a gente poderia implementar. Então, infelizmente, uma boa parte do nosso tempo era dedicado a como que nós vamos reduzir os gastos e não quais são as brilhantes ideias que nós temos para implementar. Dito isso, eu diria que mesmo assim a gente conseguiu trazer alguns benefícios, inclusive em parte por conta da restrição orçamentária. Então, uma das consequências da restrição orçamentária era que a universidade instituiu um plano de demissão voluntária dos funcionários. Então, nós perdemos uns 20 e poucos funcionários em 2 etapas nesse momento. Então, um dos grandes desafios que o professor Tito, inclusive, passou para mim, principalmente, a lidar, era como remanejar o corpo dos funcionários para manter o Instituto funcionando da melhor forma possível, mas com menos gente. Então, qual era a vantagem? A vantagem, no final, é que nós descobrimos como otimizar os trabalhos. Então, eu diria que hoje nós somos mais eficientes em termos do trabalho que a gente executa, com menos funcionários, por consequência disso. Foi uma imposição. De fato, se não tivesse tido uma crise financeira, a gente provavelmente não teria feito esse trabalho. Então, isso é um aspecto que eu diria que marcou a nossa gestão. Não é uma coisa muito agradável de ter que relatar, mas olhando para o lado positivo, a gente até consegue ver que hoje eu diria que somos um instituto um pouco mais enxuto, um pouco mais eficiente naquilo que a gente faz e conseguimos colocar as pessoas em lugares mais adequados. Então eu sinto que o trabalho valeu a pena, foi feito por necessidade, mas acabou valendo a pena porque muitos funcionários no final acabaram ficando mais contentes com o seu posto de trabalho comparado com antes. Mas é inegável que algumas coisas tiveram que ser sacrificadas para poder fazer isso. O que nós procuramos preservar? Quando você tem que tomar decisões desse tipo, reduzir funcionários em determinados setores, você tem que priorizar alguma coisa. Qual é o cerne daquilo que a gente faz aqui? O que é mais importante? Em primeiro lugar, ensino, eu diria. Então, hoje, os nossos laboratórios de ensino são tão bem equipados, tanto em termos de equipamento mesmo, quanto em termos de recursos humanos, quanto antes, comparado com antigamente. Então, isso nós fizemos questão de não sacrificar. Vários dos funcionários que foram movimentados nesse processo todo acabaram indo, inclusive, para os laboratórios de ensino para preservar a qualidade daquilo que a gente faz, que é o mais nobre, talvez, do Instituto, que é ensino de graduação. Então, preservar ensino e preservar pesquisa eram as nossas prioridades. Outras coisas tiveram que ser sacrificadas, não tem nenhum milagre. Então, nós temos hoje em dia menos funcionários trabalhando em laboratórios de apoio e nós chegamos à conclusão que isso era uma área onde a gente poderia se sacrificar, porque muita coisa hoje em dia pode ser terceirizada, pode ser feita fora da universidade. Então, não era necessário a gente ter todos os laboratórios de apoio, de
elétrica, eletrônica, etc., que a gente tinha na época. A oficina mecânica foi bastante reduzido em termos de número de funcionários. Então, o que eu diria que, para responder a sua pergunta, não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas eu vou responder a pergunta sobre o que marcou a minha época como vice-diretor, eu diria que é esse trabalho que foi feito para tentar preservar as atividades essenciais do Instituto durante um período de menos recursos. Eu olho para o Instituto hoje, eu acho que a gente passou pela crise e saímos relativamente bem.